Muito bem, estamos no mês de outubro, mês das crianças. Ah, que legal! E continuamos aprendendo nos momentos com Deus sobre a história perfeita. Terminamos a última série de estudos sobre a criação. E agora, no mês de outubro, vamos entrar na queda. Lembra? Criação, queda, redenção e consumação. Ai, tia Shirley, justo no mês de outubro vamos falar da queda, do pecado? Sempre é bom lembrar. E, quem sabe, neste mês de outubro, você fica livre do seu pecado, crendo no Senhor Jesus. Isso aí, tá bom? Mas, então, hoje nós vamos iniciar sobre a queda e durante todo o mês de outubro vamos falar desse assunto, vamos relembrar a música com o pastor Tarciso e vamos ver o que está acontecendo lá no sítio e tem muita coisa para acontecer, ok? Mas vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia podermos estar meditando na tua palavra. Obrigado porque nesse mês de outubro comemoramos o mês das crianças e que cada criança possa ter a alegria de ter Cristo como seu Salvador. Abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa vida, em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar? Quem me poderá salvar? Só Jesus Cristo por seu sangue. Quem me poderá salvar? Jesus Cristo por seu sangue, do pecado me limpar. Jesus Cristo por seu sangue. Que maravilha saber dessa verdade! Quem me poderá salvar? Jesus Cristo por seu sangue, do pecado me limpar. Jesus Cristo por seu sangue. Muito bem. E então, neste mês que vamos nos lembrar da queda, nos lembremos também de que Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramando o seu sangue, ele é o único que pode nos salvar do pecado. E hoje nós também vamos aprender um novo hino. Lembram? Estamos aprendendo alguns hinos do Inário Novo Cântico. E você pode falar, ai, tia Shirley, esses hinos são muito difíceis. Tem palavras difíceis, mas é uma oportunidade para você aprender palavras novas, ampliar, aumentar aí o seu vocabulário. E outra, são hinos que vêm abençoando muitas pessoas ao longo da história da igreja. E vai abençoar você e os seus filhos, porque você vai aprender e depois você vai cantar para eles também. Tá certo? Então vamos aprender? Hoje é o hino 110, que fala a vida com Jesus. Vamos aprender o primeiro verso, a primeira estrofe e o coro. Tá certo? A Dani está nos ajudando aqui, ok? Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Que lindo! Sim, Jesus um dia nos achou a mim e a você, que estávamos perdidos nos nossos pecados. Mas o que ele fez? Ele ficou bravo,
Ele mandou a gente embora? Não. Ele nos tomou em seus braços. É a queda que nós estamos aprendendo, não é? Todos somos pecadores, desde Adão. Mas Jesus não olhou para nós com os nossos pecados, mas olhou para Ele, pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz. E nos tomou nos seus braços, nos firmou para andarmos nos passos dele. E olha que lindo! Com Jesus agora nós andamos juntos. E nós andamos juntos até estarmos com Ele para sempre no lar eterno, no lar que Deus tem preparado para todo aquele que crê em Jesus. E essa presença de Jesus, quando a gente o recebe como Salvador, Ele vem morar no nosso coração e ela então vai tirar a escuridão do nosso pecado, a escuridão do nosso coração e vai nos dar luz, a luz de Jesus. E aí, então, a nossa vida vai ficar muito melhor, muito mais rica com Jesus. E sabe que eu acho que lá no sítio o Beto estava precisando se lembrar da presença de Jesus? Por quê? Vamos lá saber? Beto chegou da escola muito bravo. Estava falando alto, chorava, até bateu a porta. Uau! O que será que tinha acontecido com o Beto? Nina falou para a mamãe que ele saiu da escola daquele jeito. Ela tinha tentado acalmá-lo, mas sem sucesso. A mamãe foi então conversar com o Beto. Ele ainda estava bem zangado, porém a mamãe foi conversando com ele e ele foi acalmando seu coração. Então, contou o que havia acontecido. Um de seus colegas de classe não queria brincar com ele e ainda falou para os outros colegas não brincarem com ele também. Logo aquele colega que ele sempre ajudava a fazer a lição de matemática. Não era justo. Beto falou para a mamãe que iria se vingar de seu colega. No dia seguinte, iria falar com todos os meninos para não mais brincar com o seu amiguinho. Ele iria ver como é ruim ficar sem amigos para brincar. E será que ia dar certo? Isso mesmo, o Beto estava ali ouvindo os conselhos da mamãe. Será que ele ia seguir os conselhos dela? Pois é, será que ele ia agir de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver, não é? E hoje no nosso texto aconteceu algo parecido com os personagens da história que nós vamos saber um pouquinho. A história de hoje está no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel. Samuel foi um grande profeta de Deus. E lá no capítulo 25, nós não vamos ler todo o capítulo, então depois, de repente, com calma, durante a semana, você e sua família continuam aí lendo esta história para saber de cada detalhe. Mas eu vou ler alguns versículos, tá bom? Então, 1 Samuel 25, começando do versículo 2, diz assim: Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estava tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. Você é assim, é? Um sujeito,
uma criança, um adolescente, eu sou uma adulta difícil de lidar? Por causa da queda, somos sim. E nessa história, nós temos aqui 3 personagens principais. Nabal, que era o homem rico. Davi, que estava ali indo para o mesmo lugar que Nabal estava com os seus homens, tosqueando as ovelhas. E uma mulher chamada Abigail, que era mulher de Nabal. Bem, resumindo a história. O Davi, com os seus homens, ele estava por ali, por perto de onde Nabal morava. E ele e seus homens ajudavam, mesmo sem Nabal saber, a cuidar das ovelhas dele. Olha que legal, Davi ajudava aquele homem sem ele nem saber. Só que, certo dia, quando então Davi soube que Nabal estava por ali, ele e os homens, Davi e os seus homens estavam com fome e queriam comer. E Davi, então, falou para um mensageiro ir lá falar com Nabal, pedindo que ele pudesse oferecer algum alimento para ele e seus homens. Como nós lemos, Nabal era um homem difícil de lidar e não quis ajudar Davi. Imagina que eu vou tirar da minha comida para dar para Davi e esses homens? Não vou fazer nada disso, não. E aí? O mensageiro foi e falou para Davi, mas também um outro foi lá falar com Abigail, a mulher do Nabal. E ele chegou lá e falou, olha, dona Abigail, o Davi pediu para o seu esposo dar um pouco de alimento para ele e seus homens, mas o seu esposo não quer dar, não. E eu estou com medo que Davi queira se vingar, porque Davi, ele tem ajudado o senhor Nabal. Então, não adianta falar com seu marido. Abigail pensou bem e resolveu ir falar com Davi. E vocês acreditam que Davi realmente queria se vingar? Lembram lá que o Beto também queria se vingar do seu amiguinho? Davi queria fazer isso também. Ainda bem que apareceu aí a Abigail e falou com Davi. Ela contou toda lá a sua história para o Davi e o Davi ouviu o que ela falou. E então resolveu não se vingar de Nabal. Então, nós vemos aqui que, primeiro, todos nós somos pecadores, certo? Certo. Mas, quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos continuar sendo um sujeito difícil de lidar como era Nabal. Nabal não ouviu ninguém, mas Davi, mesmo que na hora ele ficou com raiva e queria se vingar, mas ele ouviu os conselhos da Abigail. E sabe de uma coisa? A Abigail falou assim, lá no versículo 28, quando Davi então resolveu que não ia se vingar, Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor. E em todos os dias da sua vida, o Senhor nunca fará o mal. Olha que maravilha. E a Abigail tinha razão, porque de Davi, da família de Davi, vieram muitos reis. E sabe por que nunca teria fim? Porque veio o rei Jesus, da família de Davi. Sim, Jesus veio da família de Davi e o seu reino não terá fim, porque é um reino eterno. E por isso, eu e você não precisamos continuar com o pecado no nosso coração. Não precisamos continuar com raiva, não precisamos continuar querendo brigar, se vingar. Não. Em Jesus, que enche o nosso coração de luz, nós podemos ser uma nova criatura. E assim, então, nós sempre teremos a palavra de Deus como conselheira, Jesus como nosso conselheiro e também outras pessoas que seguem a Jesus, as quais nós devemos ouvir os conselhos
Sim, e sempre é bom nós ouvirmos os conselhos e fazer o que está escrito na palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito que nós não, Jesus já pagou a dívida que eu e você deveríamos pagar por causa dos nossos pecados, mas não teria nunca como nós pagar. Continuou. E o Nabal morreu, e aí depois Davi acabou se casando com aquela mulher Abigail. Isso, confere lá depois na Bíblia direitinho, tá certo? E todo aquele que já creu em Jesus como seu Salvador é um pecador redimido, ou seja, um pecador que tem os seus pecados perdoados, porque Jesus devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Que maravilha! E essa história, então, nós somos pecadores e sem Cristo escolheremos fazer o mal. Cristo é santo e venceu o pecado. E em Cristo nós temos força para fazer o bem. Ok? E agora nós vamos ouvir a música do pastor Tarcísio sobre a queda. Oba, eu já estava com saudades dela. Enquanto você ouve, você pensa direitinho no que essa música quer nos ensinar. De repente, tudo mudou aqui e em mim. Ao ouvir teus passos pelo jardim, fugi. Senti o que jamais havia sentido. Um gelo na barriga, meu coração acelerou, e sua voz que há pouco era o meu aconchego me causou vergonha, senti muito medo. Foi assim que percebi que mesmo vivo eu morri. Foi assim que percebi que mesmo vivo eu morri. A revoar da passarada e o lago azul da cor do céu, as noites cálidas de vagalumes a brilhar. As coisas não serão mais como antigamente. Desprezei tua voz, ouvindo a voz da serpente, mas sua voz que há pouco me causou vergonha e medo, voltou a ser o meu aconchego. Foi assim que percebi que mesmo morto revivi. Foi assim que percebi que mesmo morto revivi. Que mesmo morto revivi. Ótimo! E
indo para o final dos nossos momentos com Deus de hoje, lembre-se, você deve pagar o mal com o bem, porque é o que Deus manda na sua palavra. Porque temos a natureza pecaminosa, mas em Cristo nós somos nova criatura. Certo? Vamos cantar Momentos com Deus para encerrar? E lembre-se de estar cada dia meditando na palavra de Deus, certo? E a gente se vê na próxima semana. Momentos com Deus, momentos com Deus, são momentos preciosos, são momentos maravilhosos, onde Deus fala ao coração de todo aquele que o ouvir. La 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 la. Momentos com Deus. La la la.